Oi. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para aprendermos da palavra de Deus na nossa escola bíblica. A escola bíblica da AD Confresa, Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, onde temos como pastor presidente Enio Rodrigues da Silva e pastora Kézia, a qual hoje é a nossa professora que vai ministrar. Vamos aprender hoje a lição 11, do dia 14 de março de 2021, onde temos por título: Deus apresenta salvação ao cristão. O texto é áureo, diz assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A verdade aplicada: o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. E o texto de referência encontramos no livro de Esther, no capítulo 8, o verso 1, 2, 7 e 8, onde diz assim o verso 1: Naquele mesmo dia deu ao rei Assuério a rainha Esté, a casa do rei Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante ao rei, porque Esté tinha declarado o que ele era. E tirou o rei ao seu anel que tinha tomado a Amã e deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse ao rei Assuério a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos aos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se seiam com o anel, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Amém? Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, diante de Ti, louvemos a Ti porque estamos nesta manhã aqui para aprender da Tua palavra, e que o Senhor possa usar nesta manhã a pastora Kézia para ministrar a Tua palavra e nós aprendemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Que o Senhor possa continuar abençoando, abrindo o nosso entendimento para aprendermos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos aberta essa escola bíblica nesta manhã. Amém. Paz do Senhor, bom dia a todos que estão aí do outro lado assistindo a mais uma escola bíblica. Como diz o evangelista Israel, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola. A EBD, que é uma escola que, graças a Deus, tem crescido muito aqui no Brasil. Amém? Vamos cantar uma canção antes da nossa introdução à lição nesta manhã. Quero dizer para você que é bom estar na casa do Senhor, é bom poder adorá-lo, é bom bendizer o nome dEle. Aleluia. Vamos cantar comigo o hino número 171 da harpa. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me
A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém? Esse hino é a esperança daquele que acredita no Senhor, amém? Vamos para a nossa lição nessa manhã. A nossa introdução da lição está escrito o seguinte: que nós vamos ver que Deus continua agindo em favor do seu povo. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, sempre o Senhor continuará agindo em favor do seu povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto diante do Senhor. Nós nessa terra recebemos várias propostas boas aos olhos humanos. No entanto, nós precisamos fazer o que é correto diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. O que é honesto, o que é de bom caráter, o que não fere a moral. Amém? Pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Sabe aquele momento de angústia que você pensa assim, não vai dar. Agora as coisas apertaram e começa a apertar o coração. E você diz, Senhor, eu já não consigo mais, eu não estou vendo solução, não estou vendo a luz no fim do túnel. E naquele momento a gente deve confiar no Senhor, porque o socorro vem dEle. A gente pode estar apertado, a gente pode estar sofrendo, a gente pode estar passando por aflição, mas precisamos entender que no último momento, o Senhor, Ele vem com a resposta, Ele vem com a solução, Ele vem agindo de forma especial, porque o Senhor, Ele atende a oração do justo, Ele conhece os nossos limites, Ele sabe até onde a gente pode ir. Principalmente os fiéis que clamam ao Senhor, que confiam no Senhor. Vamos então para a nossa lição. O tema dessa lição, como já foi dito, é Deus apresenta salvação ao cristão. Na hora que o cerco se fecha, quando o cristão pensa assim, não tem solução, não tem como, a saída agora só depende de alguém que for maior que nós. É nesse momento que o Senhor entra com providência e Ele traz a salvação em meio às circunstâncias. Amém? Tópico 1. A bondade de Deus é eminente. A bondade do Senhor, ela é imediata. Quando nos prostramos, quando entendemos que o Senhor pode fazer o impossível. Que às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas não conhecemos o Senhor a quem servirmos. Essa é uma dificuldade muito grande para aqueles que estão adentrando, iniciando a carreira. Às vezes ele não tem aquela experiência ela não tem ainda aquela experiência com Deus, de entender que o nosso socorro vem dEle, que a ajuda vem dEle. Então é nesse momento que nós que estamos aqui auxiliamos essas pessoas a entender que o Senhor, Ele age imediatamente quando nós nos prostramos diante dEle, quando nos colocamos à vontade dEle.
Quem vive com Deus desfruta da paz que somente se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Deus é bom em todo tempo, e o auxílio de Deus para as nossas vidas nunca falha. Nós, como seres humanos, somos falhos, somos ingratos, mas o Senhor, Ele sempre tem algo de melhor para dar para os seus filhos. No entanto, às vezes Ele deixa a gente se ver em aperto para que possamos nos achegar a Ele. Às vezes nós nos sentimos sim angustiados, aflitos, mas às vezes é porque nós desleixamos quanto àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por exemplo, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de entregar as nossas questões para Ele. Quando temos bonanças, nós esquecemos de Deus. Mas quando estamos no aperto, nós lembramos do Senhor. E a bondade dEle é imediata, é iminente. Ele age quando nós nos prostramos, Ele age. Aleluia. Tópico 1.1 diz: Deus jamais se esquece. Tem um versículo na palavra de Deus que a mãe ela pode esquecer do seu filho. A mãe que está amamentando, ela pode esquecer do filho. Mas o nosso Deus, aquele que nos formou, aquele que nos criou, Ele não esquece de nós. Ele simplesmente requer de nós algo maior, que é a verdadeira adoração, que é o reconhecimento de que Ele é maior. Ele jamais se esquece. Nessa lição que nós estamos estudando, nós vemos a história, estamos dando continuidade à história desse trimestre, que fala sobre a rainha Esther e Mardoqueu. Conta toda a história, toda a trajetória dessa rainha, dessa mulher que o Senhor escolheu para que fizesse a diferença na nação. Porque Deus, ele é sabedor de tudo, porque o nosso Deus ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele já sabia que o povo judeu necessariamente precisaria de alguém ali no trono para que fosse um canal de bênçãos na vida dele, que intercedesse a favor da nação judaica. Então Deus jamais esquece do ser humano. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei por intermédio da rainha Esther, informando sobre ele uma conspiração. Vocês já sabem da história, né? Que Bigdan e Teres, eles intentaram contra a vida do rei. E Mardoqueu descobriu, ouviu o que ia acontecer, o que iria acontecer na vida do rei. O que ele fez? De imediato ele foi até a rainha, comunicou. E houve uma intervenção ali. E o rei mandou que se averiguasse, fizesse uma investigação. E o que aconteceu? Descobriram que realmente havia veracidade naquilo que Mardoqueu havia dito. Estavam tentando contra a vida do rei. E para que o rei não viesse esquecer disso, ele pediu para que fosse escrito no livro de memória. E passou. E o rei não se lembrou mais daquele acontecido. Se Mardoqueu fosse uma pessoa muito sensível, como a gente às vezes vê no decorrer do nosso ministério, quantas pessoas que fazem o bem, que fazem alguma coisa e eles não são mencionados, às vezes são esquecidos, às vezes as pessoas não dão honra, às vezes as pessoas não elevam, né, o ego dessa pessoa, e essa pessoa às vezes fica contristado, triste, ninguém me vê. Eu fiz isso na igreja, o pastor não me viu. Trabalhei muitos anos na cantina e ninguém me viu. Organizei a igreja durante tempos, ninguém me viu. Toquei na igreja há muitos anos, não recebi nada. Mas não, Mardoqueu aqui, ele se colocou diante do Senhor. Falou, olha, a gente precisa fazer o bem e não olhar a quem. Então ele fez o bem aqui, sem pensar em recompensa, porque os verdadeiros servos do Senhor, ele faz algo ao próximo, seja de qualquer tamanho, seja na ação social, seja serviços voluntários na casa do Senhor, eles fazem de coração e de alma, sem querer receber. Então o que aconteceu? O rei se esqueceu
de que havia sido beneficiado por um homem chamado Mardoqueu. Só que de repente um dia ele lembra disso. Agora o nosso Deus ele é diferente. O nosso Deus, ele de imediato age. Às vezes nós não entendemos. Às vezes as pessoas que fizeram aquela atitude ou aquela ação, eles não entendem que Deus está agindo. E que tudo há um momento. Mardoqueu entendeu nesse texto de Esther 2:21 que havia um tempo. Haveria um tempo. Então fazer o bem não é pensar em recompensa, não é pensar o que eu vou ganhar. É fazer sem pensar o que vai receber. Deus, ele conhece todas as coisas e ele jamais se esquece de nós, jamais esquece de você. Tenha a certeza de que assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, ele não se esquece de você. Deus não esquece de você. Às vezes o cerco se fecha. Às vezes ficamos apertados. Mas o Senhor conhece o limite do homem. O Senhor sabe até onde o homem consegue ir. E Ele vem com o socorro. Porque Ele está bem presente na hora da angústia. Aleluia. Tópico 1.2. Um Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus que é poderoso. Ele tem poder. Ao assistirmos o rei Assuero honrando Mardoqueu, somos motivados a ter a convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Ele cuida dos seus. Mardoqueu demonstra confiança de que Deus seria com ele independente das circunstâncias. Ele nos ensina aqui, meus irmãos, que acreditar em Deus é ter confiança no afeto. E saber que o seu desejo é o melhor para nós. Olha que maravilha. Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se abalar por quê? Se nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que atenta para a oração e o clamor do justo. Aleluia. Às vezes a nossa fé começa a ser abalada, às vezes chegamos mas não podemos desistir nesse momento. Por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso está conosco. Ele sabe o momento certo de agir. Às vezes não é o nosso olhar que vai dizer com que o Senhor vai agir, que momento que o Senhor vai agir. Às vezes passa um mês, 2 meses, o Senhor age. Por quê? Que não agiu na eminência, naquele mesmo momento, porque precisaria de algo que eu pudesse entregar. Precisaria que eu chegasse no ponto certo que o Senhor queria ou quer que eu chegue. Então, confiar no Senhor, no Todo-Poderoso, é entender que Ele requer algo de nós. Às vezes nós passamos o tempo, quando estamos na bonança, esquecemos do poder que o Senhor tem, esquecemos do cuidado que Ele tem, esquecemos do propósito que Ele tem para as nossas vidas e começamos a desleixar na fé. E aí o Senhor faz o quê? Ele aperta e fala assim: eu quero que essa pessoa chegue no lugar que eu quero, para que ela venha entender que todo o poder está nas minhas mãos. Aleluia. Tópico 1.3. A lealdade do Senhor traz recompensas positivas. O Senhor é sempre fiel, Ele é sempre leal. A admirável história da rainha Esther narra um intenso aprendizado em seu capítulo 8. Quando o rei Assuero dá o seu anel real que tinha tomado de Amã a Mardoqueu. Olha para ver a autoridade, a lealdade do Senhor para com o homem que fez o bem. O Senhor pega, tira aquela honra que está para uma pessoa que não merecia e coloca na vida da outra pessoa que realmente tem um coração contrito, um coração voltado para a sua nação. Amã era inimigo iminente, ou seja, era imediato, que ele queria a morte de Amã. Só o que acontece? O nosso Deus, sendo todo-poderoso, sendo fiel, leal a uma nação que se voltasse a Ele, o que aconteceu nesse momento? Tirou aquele homem da história e colocou Mardoqueu.
Deus coloca você em lugar de honra quando você entrega ao Senhor totalmente a sua vida. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. Que maravilha! O Senhor é sempre leal para conosco. Nós é que somos infiéis. Nós é que deixamos de nos colocar na brecha. Nós é que nos deixamos levar por coisas tão mesquinhas e pequenas nessa terra. Às vezes nós esquecemos do alvo, que é a promessa do Senhor Jesus, que é buscar a sua igreja. Olha que maravilha. Nosso alvo é Cristo aqui nessa terra. E às vezes nós esquecemos disso. Vale lembrar que o Senhor é leal, o Senhor é fiel. Aleluia. Tenha certeza de que você poderá passar por momentos de injustiças e perseguições, mas permaneça leal ao Senhor, como Mardoqueu. E tenha certeza de que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória do Senhor. Está sofrendo? Continue firme. Está chorando? Continue firme. Está apertando aí o peito? As lutas estão tamanhas, a angústia está quase que para estourar no nosso psicológico, a nossa alma está chorando, angustiada. Eu quero dizer para ti, permaneça fiel, porque o Senhor cuida da sua vida. O nosso Deus cuida de você. Aleluia. Ele é fiel. Maravilha. Os verdadeiros servos do Senhor andam neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Pastora, será que isso é possível? Será que isso é possível viver aqui nessa terra sem maldade no coração, sem maldade de olhar? Às vezes nós queremos dar voz à nossa natureza pecaminosa e queremos deixar de praticar o bem, porque às vezes a pessoa com quem a gente precisa praticar o bem não é merecedor daquilo que, da intenção bondosa que temos. Como está a nossa vida? Então, os verdadeiros servos do Senhor andam neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Nós vivemos em um mundo que permeia a maldade. Em todos os lugares você pode ver isso. São os homicídios, feminicídios, é tanta maldade. São pessoas que matam pedintes, são pessoas que massacram famílias, são pessoas que matam crianças, abusam de crianças. Olha para ver a maldade que há no mundo onde estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel e a bondade dEle é imediata para o povo de Deus. Aleluia. Vamos para o tópico 2. Viver com Deus traz crescimento. Viver com Deus. Viver com Deus. Olha a potência dessa palavra. Traz o quê? Crescimento. Quando nós vivemos com Deus, o nosso coração ele é voltado às coisas positivas. A nossa alma é voltada a fazer o bem. Quando nós vivemos com Deus, nós entendemos que nós temos uma missão diferenciada aqui nessa terra. Quando nós vivemos com Deus, nós passamos a ter a natureza dele sobre as nossas vidas, no interior da nossa alma. Quando nós vivemos com Deus, nós parecemos com Jesus, o Filho. Olha que maravilha. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Essa celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. O salmista diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Salmo 34, 17. Aleluia, olha que maravilha. Vamos ler novamente. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Olha que maravilha. Quanto é bom servir a Jesus. Olha o quanto é maravilhoso servir a Deus. Ele livra-nos das angústias. Então no momento certo o Senhor vem e sara, tira aquela angústia que há dentro do coração do homem que teme ao Senhor. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Mardoqueu, quando viu a situação lá no primeiro momento, ele trocou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, vamos dizer assim. E ele se prostrou e começou a clamar a Deus.
pedir ao Senhor ajuda, porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia o Senhor e ele pensava assim: quanto mais eu me achegar ao Senhor, quanto mais eu estiver perto do Senhor, com certeza a minha bênção virá. Ele vai tirar a angústia que há na minha alma. Ele vai providenciar uma solução na nossa vida. Ele era ciente de que quando o rei assinasse um decreto e selasse com o seu anel, não tinha como ser revogado aquela situação, aquela sentença. Mas ele clamava a Deus. Mardoqueu continuava clamando ao Senhor. E mesmo em meio às lutas, às angústias, ele adorava a Deus. Aleluia. Nós vemos que Esther, ela colocou todas as suas meninas a orar, a clamar ao Senhor, porque ela precisava chegar a ter uma resposta positiva do rei. Eu quero dizer para você nesta manhã, que quem sabe você está precisando de uma resposta de Deus hoje. Aleluia. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Ele é fiel para conosco. Aleluia. E quando você se achega ao Senhor, que você conhece a Deus, você sabe que mesmo em meio às angústias da vida, Ele está presente e Ele não te desampara. Mardoqueu cria que o Senhor podia fazer algo de extraordinário e foi o que aconteceu naquele momento. Aleluia. Tópico 2.1. Vivendo o melhor de Deus. Nós temos um amigo, irmão, o pastor Gersani. Ele dizia assim que... A gente falava: aí, pastor, como é que o senhor está? Ele falava assim: estou vivendo os melhores dias da minha vida. Estou vivendo o melhor dia da minha vida. Estou vivendo os melhores dias. Então, assim, quando as pessoas mencionam essas coisas tão positivas, a gente começa a aprender. A gente viver com pessoas boas, a gente aprende o que é bom. Então, assim, a gente precisa lidar cada dia que passa, nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Aleluia. Se hoje lhes perguntasse se você está vivendo o melhor de Deus, qual seria a sua resposta? Viver o melhor de Deus é o grande desafio para os cristãos. Irmãos, nós somos muito materialistas. A maioria das pessoas são muito materialistas. A maioria das pessoas olha o mundo na sua globalidade, olha o físico. A maioria das pessoas olha a aflição que está passando aqui e esquece de que a promessa do Senhor para as nossas vidas é muito maior do que isso aqui. Isso tudo vai passar. Mesmo estando nessa terra como forasteiros, nós sabemos que a esperança é estar na glória um dia. Aleluia. Estamos aqui nessa terra. E para nós vivermos melhor aqui, nós precisamos acreditar que cada dia da nossa vida, o cuidado de Deus é iminente. O cuidado de Deus para com as nossas vidas é real. Então nós vivemos uma angústia hoje, amanhã nós estaremos mais angustiados, porque o Senhor está nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça para vencer. Isso tudo vai passar. Tem uma canção que a Cláudia Voltolini canta, eu acho ela muito linda. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Então, quem sabe Mardoqueu estava lá, orando e clamando, adorando ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu conheço o Senhor me conhece. Receba a minha adoração, receba a minha gratidão. Mas, Senhor, age por essa nação, age na minha vida. Então eu digo para você nesta manhã, manhã de domingo, amanhã abençoadora para a sua vida e para a minha vida, vai passar, essa luta vai passar, aleluia, o Senhor é tremendo, maravilhoso é o Senhor. Tópico 2.2, desfrutando das bênçãos do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos e nossos inimigos se levantam perguntando: onde está o teu Deus? Salmo 115, 2. Então é aí que Deus se levanta para te exaltar diante de seus oponentes, pois quando pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, como parecia que o Senhor tinha se esquecido de Mardoqueu, o que acontece? O Senhor levanta
O Senhor levanta do seu trono e diz: já chega, eu vou entrar nessa causa, eu vou mudar a situação, porque o meu servo, a minha serva tem sido fiel, tem buscado socorro em mim, e o Senhor age de uma maneira extraordinária, como Ele fez na vida de Mardoqueu nesse dia. O Senhor entrega à rainha Esther o anel que tinha colocado na mão de Amã. O Senhor entrega nas mãos de Esther todos os bens da casa de Amã. E a rainha Esther age de uma maneira muito sábia. E ela ainda roga ao rei que precisava fazer alguma coisa para mudar a história do povo judeu, porque na realidade todos seriam exterminados. E o Senhor entra com providência. Naquele mesmo momento, o rei Assuero dá toda a autoridade e autonomia para Mardoqueu, para que eles publicassem algo que viesse a sanar aquele problema, ou dar autoridade para que os judeus pudessem se defender. E foi o que aconteceu. Ei, vamos abrir os nossos olhos para entender o que Deus quer na nossa vida. Às vezes Deus está agindo de uma forma que está sendo invisível, porque estamos com os nossos olhos tapados, nossos olhos espirituais. Que nesta manhã nós possamos pedir ao Senhor que venha abrir os nossos olhos espirituais para olhar em volta, olhar à nossa volta e ver que Deus está agindo, Deus está fazendo algo por nós. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia relata: então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido azul, com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã, ou de Susan, exaltou e alegrou. Está registrado isso em Esther 8:15. Quem imaginava, gente? Quem imaginaria que o homem que estava vestido de sacos, que estava vestido com a veste de humilhação, seria exaltado daquela forma? Então há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas dessa terra. Vale a pena confiarmos no Senhor. Aquele mesmo homem que havia se vestido de saco de cinzas, como está registrado em Esther 4:1, agora está o quê? Sendo honrado pelo Senhor. E não podemos esquecer de que ele estava sendo honrado pelo Senhor. No entanto, ele tinha uma tarefa muito grande ali na mão dele e na mão da rainha Esther. Era o quê? Fazer com que se permeasse no meio do povo judeu alguma coisa que viesse tirar eles daquela situação onde eles estavam vivendo, que era o decreto do rei, para que todo judeu fosse morto. Deus nos coloca, irmãos, em posições. No entanto, nós temos responsabilidades também. Não é simplesmente estar em um determinado nível, em determinada posição, vestido com os vestidos totalmente diferentes do que aquilo estávamos vestidos. Ou seja, nós temos, quem sabe, um potencial financeiro melhor do que antes. Quem sabe estamos num patamar muito diferente do que antes, mas olha, precisamos entender que nós estamos naquela posição porque Deus quer que façamos alguma coisa pelo povo de Deus. E eu te pergunto nesta manhã, você que está aí do outro lado, o que você tem feito para Jesus? O que você tem feito na obra do Senhor? O que você tem feito na ação social? O que você tem feito para você mesmo? Mardoqueu estava vestido agora com roupas diferentes, com uma roupagem diferente. Porque primeiro ele se humilhou, primeiro ele buscou no Senhor. Então ele estava naquele lugar porque ele tinha buscado do Senhor. E agora estava nas mãos deles, da rainha Esther e de Mardoqueu, a decisão para que o povo judeu viesse a se libertar daquele decreto. Olha só que lindo. Deus é assim, Ele dá Ele dá algo para nós, mas Ele requer também algo de nós. Tópico 2.3. Com Deus a vitória é certa. Gente, sem Deus o que seríamos? Não teríamos alegria, não teríamos graça, não teríamos paz. A pessoa que tem Deus na vida, ele vê o sobrenatural.
Ele enxerga o agir de Deus no futuro. A pessoa que confia no Senhor, ele sabe que o Senhor no momento certo agirá. Aleluia. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confiar no Senhor é ter certeza de que o Senhor vai atender e vai agir no momento dele. Nós não precisamos abalar a nossa fé por coisas corriqueiras que acontecem nessa vida, e até mesmo com a nossa própria saúde, com a saúde dos nossos familiares. Não precisamos ter medo. O que vai acontecer, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A única coisa que nós precisamos entender, um dos pilares que nós precisamos ter, orar, né? O segundo, jejuar. O terceiro, adorar. São tantas coisas que nós precisamos fazer. Entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, confiar nele e ser sabedores de que tudo mais ele fará. Ele cuida de nós, ele cuida, aleluia. Com Deus a vitória é certa. O povo judeu tinha permissão para lutar e para defender sua vida e propriedades, e poderiam matar quem os quisesse fazer mal. A partir do segundo decreto, o rei entrega para que eles fizessem, e eles escreveram muito bem. O rei analisou e mais uma vez foi selado e foi escrito. Agora, o que acontece? Os judeus não ficou isento daquilo que já tinha sido escrito. Não. Os judeus teve outra oportunidade. Por quê? Lutar por sua própria vida. Existem pessoas por aí que já desistiu de tudo. Eles não lutam mais por sua vida. Eles não lutam. Por quê? Eles querem tudo de mão beijada. E as coisas não são assim. Deus, ele age. Deus, ele faz. Mas ele requer que nós façamos também alguma coisa. O povo judeu teve a oportunidade de se defender. E antes eles não teriam essa oportunidade, eles não tinham, simplesmente morreriam. E agora, com essa intervenção desses dois ícones que Deus coloca ali na vida dos judeus, eles tiveram uma oportunidade diferenciada. Tiveram mais uma oportunidade. Ou seja, lutar por sua própria vida. E a Bíblia diz que muitas pessoas deixaram a ideia de que deveriam matar os judeus, porque começaram a ficar com medo. E respeitaram Mardoqueu, porque sabia que Mardoqueu estava agora em um patamar totalmente diferente. Deus havia colocado ele naquele lugar. E o nome de Mardoqueu foi muito acrescido naquelas regiões. E o que acontece? O povo judeu em várias regiões, lutou por sua própria vida. Ei, você está lutando por que propósito? Você está lutando contra o quê? A nossa vida nessa terra é lutar constantemente contra as hostes do inferno, contra o pecado que sobrevém sobre as nossas vidas. Nós lutamos, irmãos. Nós precisamos lutar. Para vencer o inimigo, nós precisamos romper batalhas. É em batalhas. É com toda a força. O inimigo, ele nos propõe nesses últimos dias coisas muito fáceis, muito boas. Então, se nós não estivermos firmados no Senhor, se não confiarmos no Senhor, as coisas sempre vão de mal a pior. Mas quando nós lutamos por nossa vida, tanto a nossa vida física quanto espiritual, o que acontece? Nós somos pessoas mais seguras em Deus. A nossa luta hoje é contra o pecado. O pecado, ele bate às portas todos os dias. Jesus, ele veio com graça às nossas vidas. João 1:4 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. A confiança na vitória era tão grande que em toda a província e que em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Olha que bênção! O povo se alegrou, mesmo sabendo que era necessário lutar, eles estavam alegres, porque eles tinham a oportunidade de se defender. Ei, Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz do Calvário. Aleluia! Deu para nós uma oportunidade de remissão. Deu para nós uma oportunidade de recomeço. Por que não lutar?
Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão se angustiando? Por que isso? Se Deus está conosco, se Ele é o nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza, se Jesus morreu na cruz do Calvário, se Ele é a cura, se Ele é a libertação, se Ele traz para nós um motivo para nós crermos que um dia nós estaremos num lugar melhor, por que desistir? Por que não crer? Com Deus a vitória é certa, sem Deus a vida é muito pior. Vamos para o tópico 3. Os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Às vezes aos olhos humanos não são perfeitos, porque nós somos limitados. Mas o olhar de Deus é perfeito, porque Ele sabe do que foi, Ele sabe do que está acontecendo, e Ele é ciente do que vai acontecer. Olha que interessante. Os planos do Senhor são perfeitos. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. O rei declara: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos dos judeus. Assuero está falando com veemência que aquele que assolava a Mardoqueu e ao seu povo já havia sido exterminado. Amã foi julgado e condenado pelo simples fato de querer pôr as mãos sobre o povo de Deus. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra, em 1 João 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O inimigo, ele é astucioso. O nosso inimigo, ele age de forma rápida. Ele age de uma forma grotesca, mas rápida. Então nós precisamos buscar no Senhor uma visão diferenciada para as nossas vidas, para entendermos. Quando nós pedimos ao Senhor discernimento, Ele nos dá discernimento para entender se nós vamos ou não cair em uma cilada. O que o Senhor fez aqui foi maravilhoso. Deus, Ele enviou o seu Filho porque precisava de alguém aqui nessa terra para que defendesse um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. Ele envia seu Filho porque sabia que ele não ia se corromper. Todos os outros que Ele enviou um dia corrompeu, mas Jesus veio e Ele foi até o Calvário, mesmo sabendo que sofreria tanto. Ele veio e Ele morreu por mim e por ti. E eu não me cesso de dizer, eu não me canso de dizer que Jesus, aleluia, está aqui para ouvir e atender o nosso clamor. Aleluia. Vamos para o tópico 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldade. Mesmo em meio ao mundo onde nós vivemos, o que acontece? A justiça de Deus predomina. Deus é justo. Deus é justo. Às vezes questionamos ao Senhor e perguntamos o porquê, o que está acontecendo, o que eu tenho a melhorar, o que foi, por que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em nossa nação, o que está acontecendo em nosso estado, o que está acontecendo em nosso município. Ei, a justiça de Deus predomina neste mundo de maldade. A maldade dos homens depois da queda, nós já vemos em Gênesis 3:22, sempre esteve presente no mundo. Deus do começo nós já sabemos que teve a maldade. O inimigo, ele sempre adentrou. E quando ele acha a fragilidade, ele faz uma bagunça na vida do ser humano. Mas o Senhor, Ele sempre é justo no que faz. Não era diferente com Amã, pois o ódio mortífero do povo judeu consegue persuadir o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus existentes nas províncias da Pérsia. Olha para ver a astúcia de Amã. A astúcia do inimigo hoje, irmãos, é muito grande. As propostas deles são enormes na vida do ser humano. Hoje é muito fácil pecar. Hoje é muito fácil a gente tentar algo contra a vida de alguém. Esse homem odiava o povo judeu. E ele conseguiu chegar até determinado ponto. Mas foi desfeito tudo aquilo porque Deus ama o povo que clama o seu nome. E Deus faz justiça. Deus, Ele age por nós. Deus cuida do seu povo. Não precisa se desesperar. No momento certo, o Senhor cuida.
O Senhor resolve, o Senhor sana, o Senhor sara, o Senhor chega com providência. Aleluia. Aqui na revista diz o seguinte: existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor, porque Deus é amor e a maior prova disso foi Cristo morrer na cruz do Calvário. Que amor é esse? Que grande amor é esse? Temos o privilégio de estarmos vivendo nessa geração. Temos o privilégio de entender que há salvação. Temos o privilégio de entender que se nós realmente crer em Jesus Cristo, aleluia, será salva a nossa casa. Olha que maravilha. Será salvo. Precisamos crer, acreditar que o Senhor tudo pode. Tópico 3.2, aprendendo com Esther e Mardoqueu. Estamos quase terminando a nossa lição. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus onde quer que estivesse. Diante disso, o Senhor trabalhou na vida dos dois para realizar grandes coisas em favor do seu povo. Nós vemos no livro de Isaías, irmãos, que diz o seguinte: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Mardoqueu tinha se prostrado e falado: Senhor, agora pronto. Se o Senhor não agir, nada vai acontecer. Se o Senhor não fizer, não vai. E o que o Senhor fez? Agiu na vida de Esther, agiu na vida de Mardoqueu. E não foi só de uma forma, agiu com dupla honra. Então quero dizer para você que vale a pena buscar, vale a pena orar, vale a pena acreditar, vale a pena não sair aos pés de Jesus, vale a pena estar firmados na rocha que é Jesus, porque o Senhor vai te honrar, vai nos honrar. E não é só com uma honra, é dupla honra para aqueles que confiam e creem no Senhor Jesus. Eu quero encerrar aqui essa lição falando para você um pouquinho sobre a conclusão dessa lição. Constatamos nessa lição que Deus honra aquele que persevera e é provado nas batalhas do dia a dia, como foi o caso de Mardoqueu. Aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para receber a vitória na hora certa. Oh, maravilha! Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua semana e que você possa cada dia mais acreditar no impossível de Deus. Eu não sei a sua situação, mas o nosso Deus sabe, Ele conhece, mas no momento certo virá com providência para a tua vida. Evangelista Israel, fazer a oração do término. Deus abençoe você. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos aqui, finalizando essa escola bíblica, e que a graça do Senhor continue nas nossas vidas, nos abençoando, nos iluminando o nosso caminho. Eu te peço ainda, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que seja a última lição deste ano online, porque nós precisamos dos nossos irmãos aqui presentes para aprender, Senhor, é o que nós te pedimos. E que o Senhor venha nos dar um bom domingo a cada um de nós. Continua abençoando a nossa pastora, para que sempre, Senhor, esteja pronta, ó Pai, para ministrar a Tua palavra e nos trazer aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.